Mateus 10, 26. Nós vamos ler até o versículo 33, tá? Mateus 10, 26 a 33. Portanto, não tenham medo deles. Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que eu lhes digo na escuridão, falem à luz do dia. O que é sussurrado nos ouvidos, proclamem nos telhados. Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo. Vocês valem mais do que muitos pardais. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Vamos orar mais uma vez? Feche os teus olhos, peça para o Senhor falar com você, em nome de Jesus. Pai, nós queremos pedir a Tua bênção sobre essa palavra, e que o Senhor use ela como instrumento na nossa vida. Precisamos, Deus, que o Senhor faça descer da mente para o coração essa palavra, para que ela possa cair em terra boa e frutificar 30, 60, 100, por cada semente plantada. Nós te louvamos, porque o Senhor já tem falado com a gente, e sabemos que o Senhor vai fazer mais ainda daqui para frente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de começar essa mensagem com uma pergunta. Você já encontrou alguma vez na Bíblia Deus dando uma tarefa fácil para alguém? Você já encontrou? Alguma vez você leu a Bíblia, você começou a ler ela, e você encontrou uma pessoa que teve uma tarefa assim, digamos, aos olhos nossos fácil, uma tarefa fácil. Uma tarefa mole. Não, essa daqui o camarada tirou de letra. Essa ele conseguiu detonar. Essa não tem explicação essa palavra. Olha essa daqui. Você já encontrou alguém assim na Bíblia? Que Deus deu uma tarefa tão fácil para ele, mas tão fácil, que ele tirou de letra? Eu acho que não. Toda vez que você encontra Deus dando um trabalho a alguém, isso envolve riscos. Envolve riscos e frequentemente tem a ver com a nossa reputação e tem a ver talvez com a nossa própria vida. Você vai encontrar homens e mulheres na Bíblia que Deus chama e dá serviço para eles, que não são fáceis. São serviços que não são simples de serem realizados. São serviços que envolvem, muitas vezes, áreas da nossa vida que precisam ser transformadas, mudadas, restauradas. Deus dá um serviço, por exemplo, para Paulo, pregar aos gentios. E ele se torna apóstolo dos gentios. E ele é perseguido, ele é preso, ele é açoitado. Agora eu queria que você olhasse para o irmão que está ao seu lado e pergunta para ele assim: você é melhor que Paulo? Não responde que você vai ficar envergonhado, né? Irmãos, se Deus deu um trabalho assim para Paulo, para nós também não vai ser diferente. Agora é interessante que, como Deus nos chama,
E ele nos leva a proclamarmos o seu reino, nos leva a falarmos das maravilhas do Senhor, em meio à perseguição, em meio à tribulação. E aí, logicamente, algumas coisas vêm no nosso coração. E todas as coisas que sobem no nosso coração têm a ver com uma palavrinha, que todos nós já sentimos aqui, e até aqueles caras que lutaram no UFC ontem, já sentiram. Chama-se medo, temor. Quem nunca sentiu medo? Levanta a mão, eu preciso te conhecer. Você não é normal. Se você nunca sentiu medo na vida, tem alguma coisa errada aí. Você precisa ir para o psicólogo, psiquiatra. Todos nós sentimos medo. Todos nós. Agora, nesse texto aqui, o Senhor Jesus diz 2 vezes aos seus discípulos: não temais. No versículo 26 e depois lá na frente, no versículo de número 31. Não tenham medo, não temais. Não tenham medo, não temais. Os seguidores, eles devem viver sem temor. Agora, como é que a gente faz para não temer? E esse é o tema da mensagem de hoje. Por que não temer? Você já teve medo? Eu tive. Talvez um dos maiores medos que todos nós tenhamos é o medo da rejeição. Medo da rejeição pela família, medo da rejeição pelas pessoas que convivem conosco, os amigos, medo da rejeição pelo patrão ou pelos empregados. A gente tem esse medo. Agora, Jesus disse que os seguidores dele, no versículo 24, diz assim: o discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo acima do seu senhor. Versículo 25: basta ao discípulo ser como mestre, e ao servo como seu senhor. Se o dono da casa foi chamado Beelzebu, quanto mais os membros da sua família. Ou seja, se aconteceu ao professor, se aconteceu ao mestre, é inevitável que aconteça aos alunos. A palavra aqui, né, está dizendo aqui, mestre e senhor, servo, é a mesma coisa para professor e aluno no grego. Mesma palavra. Os estudantes. Ou seja, nenhum estudante está acima do seu mestre, do seu professor. Ele não pode ser maior do que seu professor, não maior do que seu mestre. E ele não vai ser melhor tratado do que o seu mestre. E se o mestre sofreu perseguições, se o mestre sofreu açoites, se o mestre sofreu humilhações, se o mestre sofreu o que sofreu, os seus discípulos também vão sofrer. Então eu tenho uma boa notícia para você. Prepara o couro, porque vai vir açoite. Mas pastor, eu queria ouvir uma palavra assim, pastor. Pastor, eu saio da minha casa, venho na igreja para ouvir uma palavra confortável, e o Senhor vem me dizer que eu vou levar porrada, que eu vou levar pancada, que eu vou levar açoite. Ah, se é assim, eu não quero seguir Jesus, não. Ah, onde já se viu? Não, açoite não, não. Isso daí é para os irmãos que estão lá na China, lá no Irã, lá na Coreia do Norte. Ah, esses podem levar açoite. Esses daí, ó, tem um couro bom. Agora, eu estou aqui no Brasil, pastor, já se viu um negócio desse. Irmãos, nós não somos melhores de quem nenhum dos nossos irmãos que estão lá. Aliás, eles são os nossos irmãos. Eles estão sofrendo perseguições e nós também vamos sofrer, lógico que em diferentes níveis, mas vamos sofrer perseguições. E diante dessas perseguições, a gente não precisa temer. Se aconteceu ao Senhor, é inevitável que aconteça aos servos. É interessante que o apóstolo Paulo ele faz uma alusão ao servo, ao escravo. Quem que é o escravo na visão de Paulo? Naquela época existiam os barcos, os navios, que eram levados pelos remadores. Os remadores eram pessoas que ficavam no porão do navio, aqueles remos eram colocados para fora, e eles ficavam ali, eles escutavam um único som.
O único som que eles escutavam, além da própria corrente, que era amarrada no remo, eles escutavam esse som. Esse som era o som do tambor daquele que estava coordenando a galera. Ele ficava na frente da galera e as pessoas, esses escravos, ficavam no porão. E eles escutavam o som. À medida que o som ia aumentando, eles tinham que aumentar o ritmo. Eles sabiam que eles deveriam seguir. Interessante que eles não olhavam para onde eles estavam indo. Eles ficavam de costas para onde eles estavam indo. Quem olhava para onde estava indo era só o capitão do navio que estava lá em cima. E o capitão do navio dizia: mais rápido. E então o contramestre começava a bater mais rápido no tambor. E aqueles que estavam remando deveriam ir mais rápido. Interessante, Paulo nos compara a esse tipo de escravo. Muitas vezes a gente não sabe para onde está indo. A gente só escuta o barulho do tambor. E a gente continua remando. Mais devagar ou mais rápido. Depende da ordem dele. Você não sabe muitas vezes para onde está indo. Mas se você confiar no capitão do navio, ele vai te levar a um lugar de descanso. Porque a palavra diz que ele refrigera a minha alma e conduz-me mansamente às águas de descanso. Você tem que confiar no capitão. Você tem que entregar sua vida ao capitão. Porque eu quero te dizer algo. Se você não for escravo de Jesus, você vai ser escravo do diabo. Não tem meio termo. Não tem meio termo. Então é melhor ser escravo daquele que nos quer bem, daquele que nos quer a vida, daquele que não quer dar a direção certa, do que a gente ser escravo do diabo. Sabe, a palavra diz que a gente vai sofrer perseguição. O versículo 25 diz assim, olha: basta ao discípulo ser como seu mestre. O que significa isso? Significa que o nosso alvo da vida cristã é ser como Jesus. Aliás, é o que diz Romanos 8, 28 e 29. A gente gosta tanto de Romanos 8, 28, não é verdade? Porque todas as coisas cooperam para o bem. Opa, vamos voltar um pouquinho. Todas as coisas cooperam para o... Diga para a pessoa que está ao seu lado: todas as coisas cooperam para o seu bem. Ah, quer dizer que aquele chibatada que você levou essa semana, aquela humilhação, cooperou para o seu bem. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Por quantos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. Qual é o alvo de Deus para nós? Sermos como o seu Filho. Esse é o alvo. E a gente vai precisar sofrer para ser como Filho. Então basta, diz o texto, basta ao discípulo ser como seu mestre. Ou seja, esteja contente se você for igual a Jesus. Você já imaginou? Teu inimigo te dá na direita e se oferecer à esquerda para ele? Sem constrangimento e sem mágoa. Você já imaginou você ser capaz de perdoar os seus inimigos e orar pelos que te perseguem? Você já imaginou você estar sendo crucificado e você olhar e dizer assim: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem? Aí você fala assim: ah, mas isso é para Jesus, pastor. Eu não cheguei lá ainda. Estevão chegou rapidinho, né? Ele estava sendo apedrejado, morto. Paulo estava segurando inclusive a veste daqueles que estavam apedrejando, só olhando o que estava acontecendo. E o que Estevão fala? Primeiro mártir da igreja, Atos capítulo 7. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quanto mais cedo você aprender as coisas que Jesus quer que você aprenda, menos você vai sofrer. Menos você vai sofrer. Ser apenas como o Senhor, somente como mestre, já é muito. Enquanto nós formos escravos, nós não vamos ser superiores ao mestre.
Vamos ser como Ele. É inevitável que os seus seguidores sofram. Se chamaram Jesus de Beelzebu, quanto mais a gente. Beelzebu significa Deus dos insetos ou Deus do esterco. Se chamaram Jesus disso, imagina a gente. Se Jesus foi chamado de Beelzebu, no mínimo a gente vai ser chamado de endemoniado, de possesso, no mínimo. Não fique preocupado com isso. Não fique preocupado com isso. Sabe, nós estamos envolvidos com Jesus em seu sofrimento. 1 Pedro capítulo 4, versículo 13, perdão. 1 Pedro 4, 13. Diz assim: somos co-participantes do sofrimento de Jesus. Somos co-participantes do sofrimento de Jesus. É uma honra sofrer por amor a Cristo. Uma honra. Então, o tema dessa noite é: por que não ter medo? Por que não desanimar diante dessas situações? Por que a igreja não deve se preocupar com as acusações que são levantadas contra ela? Não tem mais. Então, por que não temer? Primeiro ponto, por que não temer? Porque Deus está no controle. Diga para o irmão que está ao seu lado assim: Deus está no controle. Viu? Então, por que a gente teme se Deus está no controle? Ai, Senhor, não vai dar, Jesus não vai dar, olha, eu não sei se acontece com você, mas no meu caso sobra mês no fim do salário. Né? Nunca sobra salário no fim do mês, sobra mês no fim do salário. Sempre assim. O salário sempre acaba antes de chegar ao fim do mês, não é? E aí a gente fica assim, e agora tem que pagar isso, tem que pagar aquilo, tem que botar crédito no celular, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo outro. Ai, não vai dar, não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta, não vou dar conta. Chega o fim do mês, deu conta. Não faltou gasolina no carro, não faltou pão na mesa, não faltou o que você precisava. E Deus fala assim: mas por que você está preocupado? Por que você está tão preocupado? Por que você está tão preocupado? Olha o que diz o versículo 26. Portanto, não tenham medo deles. Sabe por quê? Porque Deus vai fazer justiça. Deus está no controle de tudo. Como é que eu sei que Deus está no controle de tudo? Porque a Bíblia diz isso. A Bíblia diz que Ele está no controle. Irmãos, sempre vai haver perseguição contra os cristãos. Sabe qual que é a religião mais perseguida do mundo? Não são os muçulmanos, tá? Não são os Bahá'í, não são os hindus, não. A religião mais perseguida do mundo é o cristianismo. E aí os católicos entram nessa estatística também, que eles são perseguidos também por serem cristãos. E nos países onde tanto os evangélicos como os católicos são perseguidos, sabe o que tem acontecido? Cristãos têm sido mortos quase que diariamente, pelo simples fato de serem cristãos. Não é nem pelo pregar o evangelho, é pelo fato de serem cristãos. Quando eu estive na Turquia em 2011, eu peguei o táxi no aeroporto com um rapaz que era crente, ele foi lá me buscar. E aí a distância do aeroporto para o hotel era longe. E eu fui tentando arranhar o inglês com ele. Andava meio complicado, porque você imagina, turco tentando falar inglês e brasileiro tentando falar inglês. Era só Deus para entender o negócio, né? E eu tentando falar inglês com ele. Mas o que eu entendi, entre as muitas coisas que ele me disse, que era muito difícil ser cristão na Turquia, ser crente na Turquia. E eu perguntei por que era difícil ser crente na Turquia. Sabe o que ele fez? Ele tirou a carteira de motorista dele e ele me mostrou a carteira de motorista. Na carteira de motorista está escrito lá, religião. E eu vi na carteira de motorista dele escrito cristão. E eu falei, mas por que isso? Ele falou, porque o nosso documento principal é a carteira de motorista. Então, quando eu vou pleitear um emprego, alguma coisa, eu chego com a minha carteira de motorista e mostro. Se eles veem cristão, eles já me rejeitam de cara. Eles não querem saber qual é o meu currículo, eles não querem saber se eu sou bom nisso que eu faço ou não, eles não querem saber de que família eu pertenço, eles não querem saber nada. Porque eu sou cristão, eu sou rejeitado.
Isso é na Turquia. No Irã, a gente viu esses dias atrás aí o pessoal queimando o Alcorão lá nos Estados Unidos. Não sei se você pegou ano passado. O que aconteceu com o mundo muçulmano? Eles ficaram loucos da vida. Você viu isso? Você viu o que eles fizeram? E saíram na frente. Teve até um atentado contra uma embaixada americana por conta deles terem queimado 2 livros sagrados dos muçulmanos. Eles queimam milhões de Bíblias todos os dias e ninguém fala nada. Aliás, se fosse queimar só livro, tudo bem. Eles queimam cristãos vivos e ninguém fala nada. Agora, estou dizendo isso para você, por quê? Pelo simples fato de que vai ser sempre trama contra o cristão. Todos os que quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições, é o que o apóstolo Paulo disse. Então eu quero preparar você, que você vai sofrer perseguições, mas você não precisa temer porque Deus está no controle. Contra Daniel, os ministros do país prepararam uma armadilha para despojar. Contra Paulo, o nome dele era difamado dentro das igrejas cristãs. Você fala, mas peraí, pastor. Dentro das próprias igrejas o nome de Paulo era difamado. O nome de Paulo era difamado. E se a gente olhar, especialmente contra Jesus. Então, se fizeram assim com o mestre, vai ser assim com a gente também. Nós seremos perseguidos, vão se criar leis para se opor aos princípios da vida cristã, como a gente tem visto aí. Quanto a gente tem visto, a questão dos gays, da liberdade, do casamento homossexual. Eu só tenho uma notícia para você. Certo? Vai piorar. Tá? Não vai melhorar, não. Você pode colocar Dilma, você pode colocar Aécio, pode colocar quem for. Vai piorar. Sabe por quê? Porque a questão é contra a gente. É contra os cristãos. E Satanás, ele está doido para acabar com a gente. A censura, a TV, eles não vão divulgar a palavra com a mesma intensidade. Vai acontecer isso. Haverá sempre mais interesse a favor da venda do cigarro do que contra, a favor da bebida do que contra, sempre mais traficantes do que delegados interessados em terminar com as drogas, vai ter sempre mais prostituição e imoralidade do que casamentos fiéis. E sabe o que o texto bíblico diz? Diz o seguinte, olha, que Deus vai fazer justiça. Deus julgará. Deus vai fazer justiça. Diz o texto que nada do que está em segredo permanecerá secreto. Deus vai revelar tudo. Tudo vai se tornar público. Deus vai fazer justiça. Agora, deixa eu dizer algo para você. Nós não somos tipo o povo que procura investigar todas as obras do mal. Certo? Você não foi chamado para ser policial. Você foi chamado para ser servo de Jesus. Tem que ficar preocupado com o quê? O que aconteceu? Né? Deixa eu mostrar um negócio para você, rapidinho. Olha lá, que interessante isso aqui. Ó, quando a Bíblia diz para vigiar, não é a vida dos outros, é a sua. Viu? Legal, né? Gálatas 5:26. É para a gente vigiar a nossa vida. Porque cada um se cuidar da sua vida, da sua casa. Irmãos, nós vamos ter casas saudáveis, pessoas saudáveis e assim por diante. Agora, se eu não estou conseguindo cuidar da minha própria vida, como é que eu vou tentar cuidar dos outros? Nós não somos chamados para ser investigadores, que fica verificando todo tipo de boato. Eu não lembro, não sei se você lembra, quem é crente mais antigo lembra disso? Uns tempos atrás, o pessoal pegava aqueles discos de vinil, lembra disso de vinil? E rodava ao contrário. O diabo está aqui, lembra dessas coisas? Essa música é do capeta. Lembra dessa? Lembra? Quem lembra disso? Levanta a mão. Aí, tá vendo? Quem que não pegou disso que ficou rodando o contrário para ver o que os Beatles falavam? Paul já morreu, né? Para com isso, gente. Tanto tempo, olha. A gente tem tanta coisa para fazer. Ficar gastando tempo com essas coisas. Sumiu esse negócio de mensagem subliminar.
Sabe por que sumiu? Porque agora é escancarado mesmo. Agora está tudo aí, ó, escancarado. Não tem mais esse negócio de mensagem subliminar, agora está estampado. Sabe o que acontece? Sabe o que isso nos ensina? Que o mal está visível. O mal está claro, o mal está presente. O que isso ensina para a gente? Que nós não temos que lutar muito pela vida quando a gente é acusado falsamente. Porque é Deus que vai fazer justiça na nossa vida. Nós não precisamos abrir processo para defender a gente em tudo. Nós não precisamos contratar advogado para processar difamação, calúnia. Nada disso. Porque nós depositamos a nossa confiança em Deus. Nós confiamos nele, descansaremos nele, entregaremos a nossa vida nas mãos dele, porque ele tem o controle de todas as coisas. Então não se preocupe mais, não se defenda. Sabe o que você tem que fazer? Prega a palavra. Prega a Bíblia, em tempo e fora de tempo. O que Jesus diz em secreto, diz o texto aqui, que a gente deve fazer o quê? Falar à luz do dia. Proclamar nos eirados, como diz o outro texto bíblico, proclamar nos eirados significa proclamar nos telhados. Eram excelentes lugares, era um telhado baixo, fino, naquelas casas da Palestina. Então as pessoas subiam lá, era um excelente lugar para quem quisesse pregar. Então isso significa que a gente tem que utilizar todos os meios possíveis para comunicar o Evangelho, em tempo e fora de tempo. Vamos parar de ficar preocupado com essas besteiras? E vamos nos concentrar no que realmente é importante. Vamos nos concentrar no discipulado. Vamos nos concentrar em ganhar vidas para Jesus. Então, por que a gente não deve temer? Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus, Ele guia a sua vida. Então, não tenha medo de falar de Jesus. Não tenha medo de convidar uma pessoa para o discipulado. Não tenha medo de convidar uma pessoa para a célula. Não tenha medo de convidar uma pessoa para a igreja. Sabe por quê? Porque quem vai fazer a obra é Deus. Você é instrumento. Nós acabamos de cantar isso aqui. Usa-me, Senhor. Usa-me. Faz conforme o Senhor quiser. Eu estou aqui, me usa. Porque eu quero dizer uma coisa bem séria para você. No final da sua vida, muitos aqui já estão do meio para frente, né? Eu também. Eu já cheguei no topo, né? Agora comecei a descer já. Mas estamos do meio para frente. No final da vida, Jesus não vai querer saber se você foi um bom pai. Não. Veja bem. Presta atenção no que eu estou dizendo para você. Não vai querer saber se você foi um bom pai, se você foi um excelente empregado. Ele não vai querer saber essas coisas. Sabe? Isso daí faz parte do seu testemunho que você tem que dar mesmo. Ele vai querer saber se você está vindo com as mãos vazias ou tem alguma coisa nas suas mãos. Eu quero dizer para você, que dinheiro, vai ficar. Você conhece aquela história do homem que morreu e queria ser enterrado com o dinheiro? Ele morreu, falou, quero meu dinheiro no caixão. Deixou isso em testamento, Aí, o neto dele, né, todo mundo obedeceu a ordem, né, o último desejo do velhinho, obedeceram a ordem dele, encheram de o dinheiro, né, o caixãozinho dele. Antes de enterrar, pouquinho antes, o neto dele chegou lá, né? Antes de enfiar na cova, o neto dele chegou lá, 2 sacos, juntou tudo o dinheiro, pôs tudo o dinheiro dentro do saco, todo mundo, era o neto mais querido, todo mundo ficou olhando, né? Assim, imagina, né? Situação constrangedora no velório, né? Fazendo isso. Ele foi juntando, pegou todo o dinheiro que estava no caixão do vô, colocou dentro de um saco, fez um cheque no montante e falou, vô, desconta quando você chegar lá no céu. Você vai levar alguma coisa daqui? Você vai apresentar suas mãos para o Senhor e falar assim, Senhor, te trouxe meus 2 milhões de reais que eu conquistei lá. Ele vai falar assim, para que isso? Senhor, eu trouxe ouro. Ele vai falar, para que você trouxe asfalto? Aqui tem tanto ouro. Para que você quer isso aqui? Não diz a Bíblia que a gente vai andar em ruas de ouro? Acabou. Ele vai querer saber quais foram as tuas obras. Elas foram boas ou foram más? Para quem você falou dele? Quantas vidas você trouxe para o reino? Então, razão para não temer, primeiro que Deus está no controle. Segunda razão para você não temer, Deus cuida de mim. Diga para a pessoa que está falando assim, Deus cuida de você. Conhece aquele cântico do Kleber Lucas? Deus cuida de mim. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim.
Eu amo a tua casa. Eu sei. Como é que é? Não sei, estou sozinho. Não ando sozinho. Eu sei, Deus cuida de mim. Todo o tempo, Deus cuida da gente. Em todo o tempo. Novamente, Jesus diz no versículo 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Não tenham medo daqueles que matam a carne, porque eles não podem nada contra o psique. Eles não podem nada contra a nossa alma, contra o nosso espírito. Nada. Os perseguidores, em todas as épocas do cristianismo, eles viriam efetivamente terminar, assassinar com a vida dos discípulos. Mas eles não podiam matar a alma, eles não podiam destruí-la. Teve um homem, 100 anos antes de Lutero, chamado John Huss. John Huss, ele era um pároco, um padre, e ele começou a pregar a palavra de Deus na sua igreja. E ele pregava a palavra com poder. Ele pregava a palavra e as pessoas começaram a realmente se converter a Deus. Realmente se converter a Jesus. A igreja começou a ficar cheia. E aí sabe o que aconteceu? Por incrível que pareça, a igreja de Roma condenou John Huss. Porque ele pregava a palavra. E não mais a tradição da igreja. Sabe o que aconteceu? John Huss foi condenado à morte. Sabe como é que ele morreu? Queimado numa fogueira. Antes dele morrer, disseram para ele o seguinte: John Huss, negue isso que você tem feito. Ele falou: jamais, não vou negar. Não vou negar. E ele falou assim: vocês agora estão matando o pato, porque Huss em alemão significa pato. Vocês estão matando o pato, mas daqui a 100 anos nascerá um príncipe, nascerá um cisne, a quem vocês não tocarão. Dali a 100 anos nasceu Martim Lutero. E deu no que deu, né? Irmãos, se John Huss não tivesse morrido, talvez, a gente não estaria aqui hoje. Deus, ele tem os seus propósitos em todas as coisas. A quem que nós vamos temer? Satanás pode destruir a sua alma? Não, você não precisa ter medo dele. Aliás, ele que tem medo da gente, e muito. E muito. Satanás tem medo de todo homem, de toda mulher que está na posição. Todo homem, toda mulher que realmente se converteu a Jesus Cristo de Nazaré. Porque ele tem um selo. E você não precisa ter ministério de libertação, não, para Satanás ter medo de você. Ele sabe muito bem quem você é. Ele sabe que existe um selo, e esse selo é o Espírito Santo na sua vida. E ele tem medo. A Bíblia afirma que nós não devemos temer o diabo. A Bíblia diz que é para a gente resistir ao diabo e ele vai fugir da gente. Ou seja, ele tem medo da gente. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. A Bíblia diz para resistir ao diabo, abrir um parênteses aqui. Diz para resistir ao diabo e fugir da tentação. Não é verdade? Resistir ao diabo e fugir da tentação. Tem muita gente resistindo à tentação e fugindo do diabo. Está fazendo o contrário. Irmão, se você tentar resistir à tentação, tem uma boa notícia para você. Você não vai conseguir. O que você tem que fazer com a tentação? Ligou a televisão naquele canal que de repente começou uma cena mais quente. E você sabe o que eu estou falando. O que você faz? Muda o canal, vai assistir Globo News, vai assistir MMA, sai daquele canal. Isso não é só para os homens não, para as mulheres também. Aí você está navegando na internet, de repente abre um pop-up, né? E aparece uma cena lá naquele pop-up. O que você faz? Tira, desliga. Meu irmão, se você não fugir da tentação, ela te cata na esquina. Agora, a Bíblia diz que é para a gente resistir ao diabo e fugir da tentação. Então faça isso, faça o que a Bíblia diz. Resista ao diabo e fuja da tentação.
Grande perigo é a gente cair debaixo da ira de Deus. Deus pode destruir a alma e o corpo. O corpo aqui na terra e a alma lá. Deus, ele está presente na maneira de cuidar dos aspectos mais insignificantes da natureza. A Bíblia diz que ele cuida dos pardais. Olha só o que o versículo 29 diz. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Talvez na sua Bíblia tenha escrito assim, 2 asses. Ou 1 asse. O que é mais ou menos isso? Quanto que vale isso nos dias de hoje? No máximo 10 centavos. Então, quem queria oferecer um sacrifício no templo e não tinha dinheiro, era assim, pobre de marré, o que ele fazia? Ele ia lá e comprava 2 pardaizinhos, que era a coisa mais barata que tinha. Aliás, pardal é praga, né? A gente quer ver pardal longe da beirada da casa, porque quando pardal começa a fazer ninho na beirada da casa, olha, é um problema. É o passarinho mais simples que existe, mais barato que existe. A gente quer ver bem longe da gente. A Bíblia diz o que aqui? A Bíblia diz para a gente que Deus age de uma maneira muito especial. Nenhum deles cai no chão sem que Deus esteja envolvido pessoalmente. Sem que Deus não permita. Nenhum pardal cai no chão. Mateus capítulo 6, versículo 26. Nem aquele que um dia você deu uma estilingada. Então, Deus sabia que você ia dar estilingada e matar o coitadinho do pardalzinho. Nem aquele caiu sem que Deus tivesse envolvido. Ele permitiu que aquilo acontecesse. Pequenos pássaros significam muito para Deus. Deus, ele não está tão ocupado administrando e gerenciando todo o universo que é incapaz de dar atenção a simples pássaros, não. Ele dá atenção até aos pássaros. Bom, se ele dá atenção aos pássaros, dessa forma aqui, quanto mais eu e você. Até os cabelos da sua cabeça estão contados. Tem alguns aqui entre nós que é mais fácil de contar do que outros. Mas até esses, Deus sabe. Você não sabe, mas Deus sabe. Deus sabe. Em 1 centímetro quadrado da sua cabeça, existem cerca de 40 mil fios de cabelo. Em 1 centímetro quadrado. Então você imagina, é cabelo pra caramba. E Deus sabe que você está perdendo os cabelos, por exemplo. Deus sabe que você está ficando careca. Deus sabe dessas coisas. Deus sabe. E Deus sabe mais. Ele sabe o motivo que está fazendo você perder os cabelos. É mais interessante ainda. Agora, o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que Deus cuida de mim. Deus, ele cuida de mim. Nos mínimos detalhes. Então, você que não tem cabelo, não se preocupe. Deus também está interessado em você. A Bíblia diz que ele tem um cabelo na nossa cabeça contado. Mas se você não tem cabelo, pode ficar tranquilo que Deus está interessado em você também. Deus, ele se interessa pela gente. Olha que coisa interessante. Então Deus cuida de mim. Terceiro e último lugar, para o seu regozijo e satisfação e para você assistir o Super Bowl hoje. Que vai começar, já começou. Então, Deus está interessado nos detalhes. Olha o versículo 30 comigo. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem muito mais do que pardais. Nós fomos feitos à imagem de Deus. Deus realmente se interessa para a gente. Deus realmente se interessa na gente. Ele realmente está interessado conosco. Então não depende de quantos cabelos houver na nossa cabeça. Deus, ele sabe quantos. Por quê? Porque ele mantém um controle, ele mantém tudo anotado. Ele conhece os mínimos detalhes da nossa vida. Por mínimos que sejam, ele conhece os detalhes da nossa vida. Então eu não preciso temer, porque se ele conhece os detalhes da minha vida, eu não preciso temer. Aqui, vamos abrir um parênteses aqui. Outro, mais um. Se Deus conhece os detalhes da minha vida, as coisas mais íntimas minhas, que nem minha mulher sonha, ele conhece. Ele sabe o que está aqui dentro. Minha mulher às vezes nem sonha, mas ele já sabe. Meus filhos nem imaginam, mas ele já sabe. Se ele sabe isso, por que eu vou ficar tentando esconder as coisas dele? É burrice, gente. Me perdoa, mas é burrice isso. É ser tapado. E a Bíblia diz que não é para a gente ser como uma mula, não é?
sem entendimento. E muitas vezes a gente age como uma mula, porque a gente fica tentando esconder. Não, eu acho que se eu esconder isso aqui de Deus, ele não vai ver. Não, Deus não vai saber que eu vou na boate. Não vai saber, não. Deus não vai saber que eu fiquei com a fulana. Não, ele não vai saber. Aliás, ele estava muito ocupado. Não, você imagina que Deus vai ficar dando bola para essas coisas. Tanta coisa para se preocupar. Deixa eu dizer algo para você. Deus, ele se preocupa com os mínimos detalhes. Com as coisas que você acha que é mais insignificante, Deus está preocupado. Procurando alguma coisa sobre detalhe, eu achei essa folha aqui. Olha que interessante. Alguém pegou uma folha e tirou uma foto de uma folha seca. Olha só os detalhes dessa folha. Eu fiquei impressionado com isso. Eu falei, olha como Deus é perfeito e maravilhoso. A Bíblia diz que não cai uma folha sequer sem que Deus saiba. Uma folha. Essa folha Deus sabia quando caiu. Todas as folhas Deus sabe quando cai. Se Deus ele se preocupa com uma folha, com um pardal, quanto mais com a gente, quanto mais conosco. Então, além dele cuidar, ele está interessado nos detalhes da minha vida. Deus conhece os detalhes da nossa vida que nós nem mesmo conhecemos. Por quê? Porque ele dá um valor especial para a gente. Ele nos valoriza. Sabe, era necessário pagar-se um preço pelo pecado. A justiça de Deus clamava por um preço pelo pecado. Você vai encontrar isso lá naquele livro Maravilhosa Graça de Philip Yancey. Então a justiça de Deus clama um preço pelo pecado. Mas não havia como pagar esse preço. Não tinha sangue de bois e de ovelhas suficiente no mundo todo que pudesse pagar isso. Tinha que ser um sangue puro. Tinha que ser um sangue imaculado. Um sangue sem pecado. Então, quando Deus quis salvar você, Ele não enviou um anjo qualquer lá do céu. Ele não enviou Miguel, Ele não enviou Gabriel, Ele não enviou Manuel, não sei nem se tem esse nome de anjo, mas deve ter, né? Porque tem tudo Gabriel, Manuel, né? Deve ter. Ele não enviou um anjo para salvar você. Ele enviou seu filho, seu único filho. E mais, ele morreu numa cruz. Numa cruz que era a pior morte que tinha que ser. A Bíblia diz que ele se tornou maldição por causa de nós. Maldição, você já imaginou o que é isso? Ele se tornou maldito por nossa causa. Para quê? Para cancelar o escrito da dívida que era contra mim, que era contra você. A gente não tinha como se salvar, a gente não tinha como se chegar a Deus, nós não tínhamos nem sequer como se aproximar dele. Mas quando Jesus ele morre lá naquela cruz do Calvário, o véu se rasga de alto a baixo, o véu do templo. E agora, pelo sangue de Jesus, nós temos livre acesso a Deus. Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. Neste evangelho, Jesus frequentemente diz às pessoas para não temerem. Temer não faz parte da vida do discípulo. Para de se preocupar. A conclusão está no versículo 32 e 33. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Eu não sei você, mas eu nunca vi alguém negando Jesus categoricamente. Você já viu? Alguém falar assim, eu não quero Jesus não. Eu não quero saber de Jesus. Pode ser até que eu nunca vi. Pode ser até que você tenha visto. Mas eu nunca vi. Normalmente as pessoas não negam Jesus. Elas até querem as bênçãos de Jesus. Puxa, não, Jesus é bom. Não, eu acredito em Jesus. Cara bacana, nota 10.
filho de Maria, beleza. Até aceitam Jesus, entre aspas. Mas só que negam Jesus como? Com as suas atitudes, com as suas palavras. Até diz que é crente. Até vem na igreja. Até participa do louvor, até levanta a mão. Mas isso é só no domingo, porque na segunda-feira, meu irmão, sai de baixo. Porque aquilo que está estampado no domingo não é a realidade da segunda-feira. Não é a realidade na escola. Não é a realidade no trabalho. Não é a realidade dentro de casa. Uma vez uma esposa de um pastor começou o culto, ela chegou com 2 malas grandes, com um monte de panela, e colocou do lado do púlpito. Aí, o pastor falou, mulher, o que você está fazendo? Ela pegou e falou assim, eu quero esse homem do púlpito, não aquele traste que eu tenho lá em casa. Então eu vou morar aqui. Misericórdia, né? Deus me livre, né? Mas se isso acontece com o pastor, nós não estamos isentos disso. Viver uma vida dupla é só para filme de 007. Para você não serve. Para você não dá. Você foi chamado para viver a vida de Deus. A Bíblia diz que nós temos dois caminhos. Jesus está dizendo aqui que nós temos 2 caminhos, 2 sendas, 2 direções. Confessá-lo ou negá-lo. O texto diz todo aquele, indica totalidade, todo. Que confessá-lo, no grego a palavra é homologel. Ou seja, que homologar, que declarar publicamente, pertence a Ele. É a profissão da nossa fé. É quando nós professamos que Ele é o nosso Senhor, o nosso Salvador. Diz a Bíblia que esse será reconhecido perante Deus no céu. O grande Deus do universo, Criador de todas as coisas, reconhece aquele que o reconhece diante dos homens. Mas ao mesmo tempo, aquele que o negar, que desonrá-lo, diz o texto que vai sofrer condenação eterna. 2 caminhos, irmãos, não tem para onde a gente fugir. Ou a gente confessa ou a gente nega. Onde você está. Moody, um grande evangelista americano, ele morava em Chicago, grande pregador do século XIX. Ele estava dirigindo um culto e um pequeno rapaz, norueguês, estava ouvindo a palavra. Ele mal falava a língua inglesa, mas ele aceitou o desafio que Moody fez e ele veio à frente. E ele entregou a sua vida a Jesus. E ele perguntou para Moody o seguinte: se eu falar ao mundo sobre Jesus, ele falará ao Pai sobre mim? Se eu falar ao mundo sobre Jesus, ele falará ao Pai sobre mim? Isso tocou o coração de todo mundo que estava presente ali. É exatamente isso que é confessar Jesus. Quando eu falo ao mundo desse Deus que eu sirvo, desse Deus que eu amo, sem constrangimento e sem medo. Sem medo. Sabe por quê? Porque Ele está atento nos detalhes, porque Ele cuida de mim e porque Ele está no controle de todas as coisas. Amém? Vamos orar? Queria que você fechasse os teus olhos. E você falasse com Deus nesse instante. Queria dar um tempo para você digerir a palavra. Aquilo que Deus falou com você agora. Aquilo que Deus ministrou ao seu coração. Eu não sei como é que tem andado a sua vida. Como é que tem andado
como é que você tem andado. Mas eu sei que Deus, Ele está atento nos mínimos detalhes da sua vida. Ele está atento nos mínimos detalhes. Ele está no controle de todas as coisas. E sabe o que é mais lindo, irmão? Sabe o que é mais lindo, minha irmã? É que Ele cuida da gente. Deus se fez gente como a gente, para que a gente fosse mais gente ainda. E a gente pudesse amar as pessoas. E pudesse amar a Deus. Pudesse amá-lo com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso conhecimento. E pudesse amar as pessoas como a gente ama a gente mesmo. É muito fácil amar quem a gente ama. Quem ama a gente, é muito fácil amar quem ama a gente. Difícil é amar os nossos inimigos. Difícil é a gente orar pelos que nos perseguem. Sabe, mas quero dar uma palavra para você. Se você realmente for um seguidor de Jesus, essas coisas vão acontecer naturalmente na sua vida. Quanto mais você buscar Jesus, mais Ele vai fazer com que você ame o Pai, mais Ele vai fazer com que você ame o teu próximo. Eu queria orar nessa noite pela sua vida, pela minha vida. Mas antes da gente orar, eu queria colocar alguns desafios aqui. O primeiro desafio é para aqueles que nunca entregaram o coração a Jesus. Se você nunca fez isso de fato, e você quer fazer isso agora, eu quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. Se você já aceitou Jesus, mas por uma ocasião inusitada da sua vida, você desviou dos caminhos do Senhor, mas você quer voltar aos caminhos do Pai, eu também quero te convidar a ficar em pé no seu lugar. E finalmente, se você tem andado com temor diante das situações da vida, se você tem andado temeroso com alguma coisa, tem tirado seu sono, você não está conseguindo ver que Deus está no controle de tudo, que Deus tem cuidado de você, que Deus está interessado nos detalhes. Se você não tem conseguido ver isso, se você não tem conseguido digerir essas coisas, eu também queria convidar você a ficar em pé. Se você se encaixa num desses 3 desafios, eu queria que você ficasse em pé. Então, nós vamos orar. Em nome de Jesus. Senhor, sobre todos os anjos, Tu reinas sobre as nações, glorioso Filho do homem, Rei sobre todos os seres, Senhor sobre todos os anjos, Tu reinas sobre as nações,
Senhor, nós queremos orar nesse instante, buscar a Tua face. Quero orar, Senhor, para aqueles que estão entregando a vida ao Senhor pela primeira vez hoje. Senhor, escreve esses nomes no livro da vida. Eu sei que esses nomes não vão ser escritos com tinta, mas serão escritos com o Teu sangue, Jesus. E esse ninguém pode apagar. Senhor, eu quero orar para aqueles que estão retornando aos Teus caminhos, estão se decidindo hoje a buscar o Senhor realmente em espírito e em verdade, a Te adorar em espírito e em verdade, a realmente pagar preço de jejum, de oração, de Te conhecer mais e mais. Eu quero orar por esses, para que não desistam no meio da caminhada, para que não se esmoreçam, Pai. Tua palavra diz que em tudo somos atribulados, em tudo somos perseguidos, mas não somos quebrantados ou jogados por terra, não somos derrotados. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Senhor, eu quero orar por todos nós que temos temores em diversas situações da nossa vida. Ah, Deus, nós não somos super-homens ou super-mulheres. Não temos, Senhor, um S estampado debaixo do nosso peito, nem somos feitos de aço, Senhor, muito pelo contrário. Senhor, muitas vezes a nossa carne sofre, mas o maior sofrimento, Senhor, não é o que nós temos no nosso corpo. Muitas vezes o maior sofrimento é o que a gente tem na nossa alma, no nosso espírito. Senhor, esse sofrimento vem de uma forma muito forte. E a gente tem ouvido, Senhor, palavras negativas. Senhor, tantos aqui têm ouvido palavras, Senhor, destruidoras. Mas, Pai, eu quero pedir que o Senhor anime cada um. Cada um, Senhor, possa receber uma injeção de ânimo da Tua parte agora. E que em nome de Jesus, Pai, esse temor que possa estar rondando o nosso coração, ele seja jogado bem longe de nós. Nós aprendamos a confiar em Ti, em todo o tempo. Porque como nós aprendemos hoje, o Senhor está no controle de todas as coisas. Como nós aprendemos hoje, o Senhor cuida da gente. E nós aprendemos que o Senhor está interessado nos detalhes da nossa vida. Mais uma vez nós queremos entregar a nossa vida diante do Teu altar e consagrar-nos a Ti. Tu és a nossa rocha, Tu és a nossa esperança, Tu és o nosso consolo, Tu és o nosso conforto. Tu és aquele que toma nossa mão direita e fala para a gente não temer. E nós Te adoramos por isso. Em nome de Jesus. Amém. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor? Amém? Aleluia!